Fala pessoal do canal Gestão Ambiental em Roça, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do Gestor Ambiental. Eu me chamo Davi Xavier, sou tecnólogo em Gestão Ambiental de Formação. E hoje, pessoal, estou aqui para falar sobre um assunto que eu considero muito importante, um assunto que dificilmente a gente vê na universidade, né? Tem muitas pessoas que aprendem na prática, né? Às vezes quando começa a atuação profissional, fazem alguns treinamentos específicos e acabam trabalhando essa questão. Hoje eu estou aqui para falar, pessoal, sobre controle emocional. É muito importante, principalmente para nós, gestores ambientais. Por quê? O gestor ambiental, pessoal, a atuação dele vai estar diretamente ligada à execução de projetos ambientais. Seja de projetos ambientais na execução, seja no planejamento. E quem executa e quem planeja são pessoas. Ora a gente vai estar, não sei, ocupando um cargo de analista ambiental ou um cargo de técnico ambiental, ou algum cargo de técnico de qualidade, ou um cargo de fiscal, por exemplo, ou um cargo de encarregado, né, líder de campo, ou um cargo de supervisão, né, gestor de contratos, certo? E, em específico, o gestor de contratos e o líder, né, trabalha diretamente com informações ali, com a equipe, cuidando da equipe, cuidando das pessoas envolvidas ali na equipe, para a execução dos trabalhos de maneira eficiente, com segurança e qualidade. Então, o gestor de pessoas, o líder, ele tem que ter um controle emocional muito apurado, né? Tem que trabalhar bastante o controle emocional e existem algumas técnicas para a gente trabalhar. Primeiramente, por que a gente tem que ter um controle emocional muito afiado? Provavelmente, você que já trabalha com algum setor, independentemente da área, provavelmente você já ouviu a seguinte frase: trabalhar com gente é muito complicado. Mexer com gente é muito complicado. É complicado, é de uma complexidade assim, um pouco grande, mas eu prefiro utilizar o nome desafio. É um pouco desafiador. Porque complexo é uma palavra forte, né? É uma palavra negativa e às vezes uma palavra negativa em um ambiente de trabalho, às vezes dependendo de quem esteja ouvindo, soa como algo ruim, né? Então eu prefiro falar desafiador. Trabalhar com pessoas, ser líder de pessoas, né, é bem desafiador. Pelo fato de a gente tem que levar algumas coisas em consideração. As culturas das pessoas, nem sempre elas vão ter as mesmas culturas. A crença, nem todo mundo vai ter a mesma crença. A gente vive hoje num país, né, falar de uma forma global, de uma forma mais ampla, de diferentes crenças, né, diferentes religiões, diferentes culturas. Aqui no Brasil nós temos algumas regiões, por exemplo, nós temos a região Nordeste, a região Sul, a região Sudeste, a região Norte, a região Centro-Oeste, e cada região existe a sua particularidade, beleza? Eu sou do Nordeste, né? Não vou dizer que eu não sofri preconceito quando eu viajei para o Sudeste para começar a trabalhar, até pelo fato do sotaque, né, dos costumes. No Nordeste, a depender da região, a gente não janta à noite, a gente fala tomar café, né? Um assunto mais específico aqui. E o pessoal aqui do Sudeste, eles jantam à noite, então eles acham estranho esse comportamento. É um exemplo aqui prático sobre cultura, né? A gente na região lá onde eu vivo, a gente tem a cultura de tomar um café apenas à noite, não comer a mesma comida de meio-dia, por exemplo. Entendeu? É só um exemplo prático para a gente observar as culturas que existem por aí. Pessoas de diferentes culturas, diferentes crenças, diferentes regiões do país. Então, às vezes, você pode pegar uma equipe para liderar que tenha essa diversidade cultural, que tenha essa diversidade de regiões, por exemplo. Isso acontece muito aqui no Sudeste. No Sudeste existem pessoas de diferentes regiões do país que trabalham, né? Aqui na equipe onde eu tenho, tem pessoas da Bahia, eu trabalho na verdade, tem pessoas da Bahia, tem eu que sou de Alagoas, tem pessoas do norte de Minas Gerais, tem pessoas um pouco mais para o sul de Minas Gerais. E existe essa diversidade. Existem pessoas com personalidades diferentes, com temperamentos diferentes, né, comportamentos diferentes. Então, quando você une essas pessoas numa equipe, uma hora ou outra vai surgir algum problema. Problema de convivência. Tem pessoas que, por exemplo, hoje, a maioria das pessoas que trabalham aqui na minha equipe, eles vivem em alojamento, né? Eles moram longe aqui da cidade e eles vivem em alojamento. De tempos em tempos eles vão para casa, certo? Não estou dizendo que é o exemplo daqui, mas normalmente alojamentos de empresa, né, falando de uma forma geral, alojamentos às vezes dá muito problema de convivência. É uma pessoa que tá ouvindo um som um pouco mais alto, existe aquela pessoa que não gosta de som alto, não gosta de barulho, que não gosta de ruído, já se incomoda. Existem as pessoas que não dormem muito, às vezes que levanta várias vezes para ir no banheiro à noite. É uma situação
de rotina normal que acontece onde você tem várias pessoas morando em um único espaço ali. Então, às vezes, até um levantar da cama de madrugada pode desagradar alguém que está querendo dormir. Então, você vai ter problemas de comportamento na sua equipe no campo. Às vezes tem a pessoa que trabalha um pouco mais que as outras, se esforça um pouco mais que as outras e já fica incomodado quando a outra não está se esforçando na mesma medida que ele está se esforçando no campo. Pessoas vão ter ritmos de trabalho diferentes e você, como líder de uma equipe, principalmente da área operacional, você tem que identificar essas coisas e já ir cercando esses problemas que podem acontecer. Porque uma pessoa que é extremamente produtiva, que é rápida, é ligeira, é expert naquilo que ela faz, ela às vezes pode se sentir incomodada quando tem alguma pessoa que não está no mesmo ritmo de trabalho. Às vezes pode ser até limitação, né, do indivíduo de não conseguir acompanhar aquele ritmo, até porque cada pessoa tem seu ritmo, né? Existem pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, existem pessoas mais velhas de idade que às vezes executam um serviço com mais qualidade, existem pessoas mais jovens que executam com qualidade, mas é devagar naquilo que faz, tem um ritmo um pouco mais lento, tem pessoas que são um pouco mais rápidas. Enfim, eu falo isso tudo aqui, pessoal, o resumo da ópera. Você vai encontrar muita diversidade na sua equipe. E essa diversidade, uma hora ou outra, pode acabar acarretando um problema. E você, como líder das pessoas, você vai ser questionado sobre alguma coisa. O que é mais comum acontecer? Pessoas reclamarem de salário. Às vezes uma hora extra que faltou, às vezes um pagamento que veio diferente daquela pessoa. Ah, mas fulano executa o mesmo trabalho que eu e o pagamento dele veio um pouco mais que o meu. O que aconteceu? A questão do pagamento é algo bem complexo, é levado em consideração muitas coisas. Pontualidade, execução, isso vai mais do olho da pessoa que está em campo liderando, que é você no caso, né? Então você vai ser questionado sobre essas coisas. E esse questionamento que eu falo não é algo tranquilo, tá? Vão ser situações que o indivíduo vai chegar bravo com você, vai chegar um pouco alterado e vai te falar tudo aquilo que ele pensa. Um exemplo. E tem pessoas que se combinam, tá? Tem pessoas dentro da equipe que influenciam as outras. Influenciam, seja para o lado bom, seja para o lado ruim. Quando é para o lado ruim, você tem um problema maior, certo? Exemplo, pessoas na equipe, mas essa empresa ela está esforçando demais a gente, está exigindo demais, as metas estão inalcançáveis na cabeça do colaborador, né? E aí a gente tem que conversar com o gestor, tem que conversar com o supervisor, tem que conversar com o encarregado, tem que conversar com o líder, que não pode ficar dessa forma. A gente está se esforçando muito, está saindo cedo, está chegando tarde, na cabeça do colaborador. Beleza? Na cabeça do executor ali de campo. E aí eles chegam para vocês sem te avisar, na maioria das vezes, às vezes numa conversa de reunião, num DDS, por exemplo, um diálogo de área de segurança, onde normalmente nas empresas acontece a conversa todos os dias pela manhã, antes de iniciar as atividades, que é um momento exclusivo para falar sobre segurança operacional, segurança do colaborador. E às vezes as pessoas usam esses momentos para questionar você. Imagine você estar ali na frente de 20 pessoas, 15, 10, 30 pessoas na maioria das vezes, e aí uma pessoa chega e fala, precisa resolver um problema aqui. Está acontecendo isso, isso e isso. E aí, o que é que a gente faz? E na maioria das vezes, com um tom um pouco elevado, um pouco alterado. E você tem que se comportar de uma forma para que você não se mostre frágil, né? Para que as pessoas não te entendam como um cara frágil que não consegue resolver os problemas. E é necessário também você controlar muito bem o seu emocional nessas horas. Porque se você se estressar, se você se irritar, subir o tom de voz também, às vezes a pessoa não vai prestar atenção naquilo que você está falando, mas e sim no seu comportamento. E o teu corpo ele fala, né? Existe diversas formas de interpretar o sentimento de uma pessoa e o temperamento dependendo dos gestos que essa pessoa fizer. Então é necessário pensar sempre nisso, nunca se alterar quando você for questionado. Óbvio, nós somos seres humanos, uma hora ou outra a gente vai se alterar também. Eu já me alterei muitas vezes, inúmeras vezes me alterei. Mas algo importante que eu falo aqui para vocês é que vocês nunca tomem qualquer decisão quando estão com um temperamento elevado, quando está nervoso, quando está bravo, porque esse sentimento pode fazer você não tomar a melhor decisão possível. O que eu costumo fazer nessas horas, tá, pessoal? Se eu receber algum questionamento, a pessoa estiver estressada, estiver alterada, né, emocionalmente, estiver brava, me questionar, simplesmente uso uma técnica muito útil, né? Eu escuto a pessoa, ouço ela, presto bastante atenção, olho nos olhos dela e não respondo na hora.
sempre dou aquele silêncio de 3 a 5 segundos mais ou menos, e depois eu respondo com calma. Olha só, eu preciso buscar informações sobre esse assunto, é um assunto delicado, e eu vou buscar resolver, mas eu preciso de tempo. Talvez daqui a 30 minutos eu tenha essa resposta para você. Talvez daqui a 1 hora, ou se não no dia seguinte. Que aí você conversa, trata a pessoa com educação, como deve ser, e essa pessoa que estava alterada, ela não mais vai ficar alterada. Por quê? Porque você respondeu ela educadamente. Você não entrou no jogo dela. Às vezes a pessoa ela vai te questionar de uma forma alterada que é para te desequilibrar. Entendeu? Mas você tem que ter em mente que você é o gestor da equipe, você é o cara que talvez muitas pessoas da equipe se espelhem em você. Você é a referência da sua equipe, você é o gestor da equipe. Se você se exaltar na frente das pessoas, as pessoas vão ter uma imagem negativa de você e vai achar que você não dá conta de gerenciar aquela equipe e dar conta do processo. Então sempre ser educado, sempre dar um silêncio ali de 3 a 5 segundos para poder responder, que isso aí dá tempo do seu cérebro pensar na melhor resposta possível, fazer o filtro, né, entre o cérebro e a boca, até porque quando você é questionado de uma forma por uma pessoa alterada, você sente vontade de responder no mesmo nível que aquela pessoa merece. Xingar ela toda, mas não é a melhor forma a seguir. A melhor forma é sempre pensar 1, 2 ou 3 vezes de falar alguma coisa, e se você não tiver resposta naquela hora, sempre tem essas saídas. Não, realmente é um assunto muito importante, mas eu preciso de algum tempo para poder pensar em uma solução para esse problema, até porque você não pode pensar numa situação ali na hora. Você pode pensar em N possibilidades, mas uma situação concreta para resolver de fato aquele problema, dependendo da magnitude dele, vai precisar de tempo para pensar, para sentar para resolver. Então sempre faz isso. Nunca responde a pessoa à altura, mesmo que ela mereça ser xingada, ser de fato respondida à altura, mas sempre responde. Seja firme, na verdade, mas com educação. Ser duro com o processo, na verdade, mas sempre gentil com as pessoas. Acho que esse é o caminho. E é muito importante vocês estarem com esse emocional muito afiado, porque na faculdade, na universidade, a gente estuda, né? A gestão ambiental estuda muita coisa, muita gestão de processos, gestão de projetos, gestão ambiental empresarial. E na maioria das vezes nas aulas a gente vai falar um pouco sobre liderança, mas bem superficialmente. Na prática, em campo, é bem complexo. É bem mais... O impacto ele é muito maior, na verdade, né? Imagine você pegar uma pessoa que está trabalhando ali no sol, né, o dia todo, batendo matraca no chão, trabalhando com enxada, capinando, EPI desconfortável, né? Essa pessoa, a depender do temperamento dela, cara, ela vai chegar para você cuspindo fogo. Vai chegar com os olhos ardendo em brasa, vermelho, estressada, e aí você sente um impacto muito grande, dá aquele frio na barriga, na verdade, que é bem normal, mas aí você tem que se recompor, tem que pensar que você é a autoridade, não que você é maior ou melhor que ninguém, mas que você é o cara que resolve os problemas. Você toma as rédeas da coisa, toma as rédeas do negócio e resolve o problema, mas nunca se estressa, porque é muito ruim, principalmente na frente das pessoas. Tá bom, turma? Então era isso que eu queria comentar com vocês. Fiquem com Deus. Se gostou, não esquece de curtir este vídeo, para que ele seja propagado para mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso às informações, e se inscreve no canal se não for inscrito. Fiquem com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.